Deus. Lucas capítulo 15, o versículo 11, que diz assim, sobre a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar que o Senhor venha falar conosco nesta noite através da sua palavra. Jesus querido, Jesus amado, aqui está, Senhor, a tua palavra, a qual nós lemos neste momento. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, ó Pai, que venha falar comigo e com a tua amada igreja. Eis-me aqui como instrumento do Senhor, ó Pai. Vai falando comigo, Senhor. Vai, Senhor, transmitindo a tua palavra, ó Pai. Estamos aqui numa só fé, num só amor, para te louvar e te adorar e nos alimentarmos espiritualmente da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do filho pródigo é uma palavra bem conhecida, aleluia, Jesus, na Bíblia, e creio que todos conhecem e já ouviram falar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como nós lemos ali, né? O homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu a parte dele da fazenda, aleluia, Jesus. E poucos dias depois, o pai repartiu, poucos dias depois esse filho foi embora para um lugar longe, distante. E ali o que ele fez, né? Gastou o dinheiro dele, aleluia, Jesus, dissolutamente. Gastou à toa, não pensou no dia de amanhã, aleluia, Jesus. E foi e chegou-se, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, aleluia. E ele começou a padecer de necessidades, aleluia. Como diz, né? Ele não pensou no dia de amanhã, simplesmente gastou, né? Desordenadamente o seu dinheiro, aleluia, Jesus, e não pensou no que poderia acontecer, aleluia, glórias a Deus, porque também ele não era o quê? Não era temente ao Senhor Jesus, né? Não servia a Deus, creio eu, aleluia, Jesus. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, aleluia, Jesus. E ele desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele estava com fome, aleluia, Jesus. E como ele não tinha dinheiro, não tinha como se sustentar e sobreviver, ele acabou tendo que comer o que os porcos comiam. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas se ele estivesse nos pés do Senhor, aleluia, se ele estivesse na presença do Senhor, ele não teria passado tanta necessidade assim desse jeito, né? Aleluia, Jesus. Ele foi o quê? Ele foi um pouco rebelde ali nessa parte. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aí ele lembrou do pai dele novamente, né? Ali Deus tocando, né, no coração dele, creio eu, para ele lembrar do pai dele, aleluia, Jesus. Só que ali ele já falava, né, que ele não era digno de ser chamado filho do pai dele. Aleluia. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Aleluia, Jesus. Ele não se achava mais digno. Aleluia, Jesus. E hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas aí que estão no mundo, né? Glória a Deus. Já não se acham mais dignos de servir a Deus. Aleluia. Não se acham dignos de ser filho de Deus. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor nos afirma que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus. E o Senhor veio também para salvar o que já se havia perdido. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então aqui, né, o Senhor começou a trabalhar na vida desse filho, que começou o quê? A ele entender, né, o que ele havia feito. Ele começou a passar pela prova. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E o Senhor foi trabalhando. E ele, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o que o pai disse aos servos dele? Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. É assim, né, como Jesus faz quando um filho saiu da presença do Senhor, volta. Muito alegre o Senhor fica, né? Quando uma pessoa sai da presença de Deus, devido aí à luta, ninguém é, aleluia, Jesus. Somos todos falhos e fracos, igreja. Todos nós somos. Aleluia, Jesus. E, aleluia, muitas vezes, Satanás coloca setas em nossa mente, querendo o quê? Que a gente desanime, que a gente desista da caminhada. Aleluia, Jesus. Querendo falar também que não somos dignos de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Satanás é desses mesmo, porque só veio o quê? Para roubar, matar e destruir a família, destruir tudo. Por quê, igreja? Porque ele, aleluia, Jesus, ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus e perdeu o direito de salvação dele. Então, o que ele quer? Ele não quer que nós sejamos salvos. Ele não quer isso. Aleluia, Jesus. Ele quer, aleluia, juntar pessoas para ir para o inferno com ele. Aleluia. Ele quer encher o inferno. Aleluia, Jesus. Mas nós temos que o quê? Ficar firmes com o nosso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Quando vier esses pensamentos, aleluia, repreenda. Repreenda. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, vai saber que é Satanás. E a hora que vier esses pensamentos, você repreende e fale, o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus tem poder, aleluia, para libertar, tem poder para te livrar, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E aqui na palavra diz mais, trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, aleluia. O Senhor fica muito alegre quando uma alma volta para o Senhor, quando alguém aceita o Senhor, aleluia, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Só que aqui diz que o filho mais velho, que estava no campo, chegou em casa e ouviu músicas e danças, e chamando uns dos servos, perguntou o que estava acontecendo, aleluia, Jesus. E o servo disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. E ele ficou o quê? Com ciúmes. Ele se indignou, aleluia. E ele não queria entrar, aleluia, glórias a Deus. E ele saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Glória aleluia, Jesus. Aleluia. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. Aleluia, Jesus. Então, o que a palavra fala, né? O Senhor se alegra quando voltamos à presença do nosso Deus. É verdade, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor se alegra quando uma alma aceita Jesus. Deus é tão maravilhoso, igreja do Senhor. Deus é tão maravilhoso, aleluia, Jesus, que são tantas bênçãos e livramentos que Ele nos concede, né? Todos os dias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus. Glória que privilégio sermos chamados filhos de Deus. E para isso, o que nós temos que fazer, né? Permanecer na santa doutrina do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Permanecer aqui como a palavra de Deus nos fala, aleluia. Como a palavra de Deus nos diz, temos que, aleluia, Jesus, ser filhos obedientes ao Senhor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Porque quem crê em Deus, aleluia, é um filho obediente. Temos que ser obediente ao nosso Deus. Não podemos, aleluia, desperdiçar, glórias a Deus, nossas vidas com coisas vãs. Aleluia, Jesus. Porque o único que pode nos dar o direito de salvação e o direito da vida eterna é o Senhor Jesus. É verdade. Aleluia, glórias a Deus. Então nós temos que cuidar, igreja, para não nos perdermos aí nos caminhos. Porque o Satanás está aí, né? Ao derredor,
querendo nos tirar da presença de Deus. Ele quer isso. Ele não vai mexer com quem serve a Ele, quem faz a vontade dele. Ele vai mexer com quem é servo de Deus. Aleluia. Quem é servo de Deus, ele vai mexer para poder tirar da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que nem muitos falam. Aleluia, Jesus. A gente vê que pessoas que não servem a Deus, aleluia, que estão aí nesse mundo, o diabo, você não vê o diabo lutando com eles. Aleluia, Jesus. Mas quem está aqui firme na presença do Senhor, obedecendo a doutrina de Deus, aleluia, Jesus, o diabo luta. O diabo luta muito, aleluia, Jesus, glórias a Deus. É verdade, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja do Senhor, a palavra desta noite, falar para nós, aleluia. Vamos ficar firmes, né, na presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Porque muito o Senhor se alegra daqueles que permanecem na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Muito o Senhor se alegra conosco. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos obedecer o que o Senhor Jesus nos pede. Se o Senhor Jesus pede para você não usar a rede social, não usa a rede social. Porque o Senhor sabe, o Pai sabe o que é melhor para nós. Se o Senhor falar para você, aleluia, Jesus, não usa o WhatsApp, o Senhor sabe de tudo, igreja. O Senhor sabe de tudo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Se o Senhor falar para você ou para mim, aleluia, Jesus, não faça isso, não faça. Porque o Senhor sabe o dia de amanhã nosso. O Senhor nos alerta. Aleluia, Jesus. O Senhor sempre nos alerta para não fazer, aleluia, Jesus, aquilo que não convém, aleluia, aquilo que não agrada o Senhor. Quem tem a presença do Espírito Santo na sua vida, sente quando aquilo não agrada a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo por mim, igreja do Senhor, quando assim eu coloco pode-se dizer, alguma roupa, se não está agradando o Senhor, eu me sinto incomodada com aquela roupa. Aleluia, Jesus. Tanto que esses dias eu estava com um vestido, aleluia, glórias a Deus, e eu levei lá para Tati arrumar, porque aquilo estava me incomodando. Então o que? O Espírito Santo de Deus estava falando que aquilo ali não estava agradando a Ele. Então, se você prestar atenção, você vai ouvir o Senhor falar com você. Mas tem que prestar atenção, aleluia. Tem que se desligar desse mundo e ligar, com o Senhor. Se você ligar a sua mente ao Senhor, Ele vai falar com você. Aleluia, Jesus. Aquilo que não agrada a Ele. Aleluia, Jesus. E faça prova, igreja. É o que sempre falamos, faça a prova de Deus. Faça a prova do Senhor e pergunta: Senhor, a rede social é pecado? A rede social leva para o inferno? Faz a prova que o Senhor vai falar com você. O Senhor vai te responder. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque o Senhor veio para salvar o que se havia perdido. O Senhor não quer que ninguém perca a sua salvação. Por isso que o Senhor está como também abreviando os dias nessa terra. Ele está abreviando, por causa dos escolhidos. Porque tem muita gente ainda para vir para a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Então o Senhor está abreviando para que esse povo venha ouvir a palavra de Deus e venha converter o seu coração. Glória a Deus, glória a Jesus. E o nosso papel aqui, como servos e servas do Senhor, é o quê? Pregar e falar a verdade. Doa a quem doer. Aleluia, Jesus. Temos que falar a verdade, porque quem mente é filho do diabo e nós não somos filhos do diabo. Então não podemos mentir. Temos que pregar a doutrina, aquilo que está aqui, que está na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, igreja, fica firme com o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ficar firmes, porque Jesus está voltando, igreja. Em breve o Senhor virá. Em breve Ele voltará. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E nós temos que estar preparados. Preparadas. Aleluia, para a volta do Senhor. Temos que estar como aquelas 5 virgens prudentes, Com a nossa lamparina cheia de azeite. Como é que está a sua lamparina perante o Senhor? Está cheia? Está pela metade? Como é que está a lamparina? Temos que permanecer e nos firmar para que a nossa lamparina fique sempre cheia. Aleluia. E como é que a gente enche ela? Jejuando,
orando Aleluia. e servindo ao nosso Deus de todo o nosso coração. É verdade, Aleluia, Jesus. Então, igreja, fique firme. Vamos ficar firme, que logo, logo o Senhor voltará. Aleluia. E nós iremos para a glória. Em nome de Jesus, louvar, adorar e bendizer ao nome do nosso Santo Senhor Jesus. Amém, igreja? São essas palavras que o Senhor tocou no meu coração. Se eu passar daqui, não será mais do Senhor. E o que eu não pude expressar, que o Senhor expresse mais em cada coração. Amém, Jesus? Glória a Deus.